Eu volto com a minha entrevistada de hoje, Deuseni Félix. Deuseni, quais foram as fases da Deuseni Félix como artista plástica? Olha, foram muitas. Então vamos detalhar uma a uma. Quando eu comecei primeiro eu fiz desenho, né? Aí no desenho eu fiz passei a fazer aerografia, que é um outro trabalho, uma pintura diferente, não com pincel, é com uma pistola que você faz isso. Aí o deficiente, ele é preso por natureza. Então, de repente, eu achei que eu estava muito presa em si mesmo. E nada melhor para você se ver livre do que o mar, do que a água. E eu toda a vida, mesmo antes de ser deficiente física, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas com necessidades especiais. O cego, o surdo. Então, eu achava o seguinte, que se eu fizesse algum trabalho diferente daquilo que eu pensava, daquilo que eu estava apenas aprendendo, eu acho que eu teria mais resultado. Aí o que aconteceu? Um dia na sala de aula, a professora falou, olha, eu quero que vocês pintem aquilo que vocês gostam de fazer, como vocês são. Então, como eu assim, toda a vida fui livre, a liberdade ela está estampada no meu rosto, e aí eu falei que nada melhor do que o mar para mim poder ser livre. Aí eu fiz um mar. Aí eu pensei, não, mas só esse mar, ele não resulta, o resultado não é muito bom. Aí eu comecei a fazer alguns altos relevos, aí eu vi que eu teria que fazer uma marina, eu teria que fazer um barco navegando. Então, porque a vida da gente, você está sempre navegando. Então eu pus ali toda aquela emoção, tudo aquilo que eu era, que eu sou, ali em cima daquela tela. E aí comecei a fazer colagem. Porque assim, os meus trabalhos, vocês vão ver o seguinte, que não é um trabalho apagado, é um trabalho liso. Eu gosto sempre de ter algum alto relevo, porque todas as minhas exposições eu tenho meus convidados especiais, que são os cegos. Porque o cego, ele não vê com os olhos, mas ele vê com a alma. E a alma dele está no tato. Então, a partir daí, desse momento, eu vi que se eu fizesse uma marina, alguma coisa que tivesse um alto relevo, aí seria mais interessante. E aí realmente deu certo. Eu fui premiado, tenho 2 premiações sobre as marinas do que eu fiz. Aí depois eu comecei a fazer uma outra fase, que era a fase da natureza morta. Todo artista passou por essa fase, eu acredito que todos passaram por essa fase. Porque a natureza morta é onde que você faz, é uma outra coisa da sua vida, que é o quê? A natureza morta é uma coisa que se mais parada, é uma coisa assim que você não tem muito movimento, você não dá muito movimento na natureza morta. Aí fiz essa fase. Depois eu comecei a fazer essa fase foi mais curta, né? Porque não é bem o seu estilo, né? Não é só a personalidade, não está aí nesse lado. Não, essa fase foi rapidinha. É apenas uma fase onde que o artista tem que saber, para ele poder descobrir aquilo que ele quer, ele tem que passar por várias fases. Aí eu vim passando por essas fases. Aí, de repente, eu saí dessa fase, fui fazer Pantanal, aí já comecei a ficar livre. Aí fiz Pantanal, fiz vários pássaros, tuiuiu, que coisa mais linda que é um tuiuiu, fiz arara. Então, inclusive, eu tenho até uma história muito interessante com os cegos. Eu fiz uma exposição e fiz várias obras minhas, tudo com alto relevo. Mas essa de arara eu não fiz com alto relevo, eu apenas escrevi em braille o título daquela obra, né? E naquela exposição, no dia que os cegos foram ver a exposição, aí eles foram passando a mão, lendo o título, de repente, ele leu o título que era um casal de arara. Aí ele mandou todo mundo ficar em silêncio e pediu, feche os olhos e coloque a mão sobre essa obra. Agora feche os olhos e vamos voar. Olhe, sinta o movimento das asas dessa arara. Sinta o cantar, ouve o cantar dessa arara. Gente do céu! Mas essa foi uma exposição que até hoje me emociona o seguinte, porque você vê que realmente a visão dele não está nos olhos, está no tato. E ali aquela exposição foi uma exposição que todas as pessoas que estivessem naquele momento ali choravam. Então essa foi uma outra fase que eu passei. Aí depois dessa fase, aí vinha a fase do autorretrato. Então eu queria me pintar, eu queria saber como que seria a Deuseni Félix em uma tela. Aí toda a vida eu fui muito vaidosa, eu sou vaidosa, de repente eu já estava na cadeira de roda, mas não quis me pintar numa cadeira de roda. Não que eu tenha preconceito, lógico, não posso ter preconceito, né? Aí fiz eu pintar, eu sentada numa cadeira, com um vestido todo longo, totalmente diferente do que eu sou hoje. Aí daí dessa fase, aí é onde que eu vi que a figura humana era aquilo que eu realmente queria. E daí para frente
é o que vocês conhecem. E foi a fase que entrou a fase dos índios, né? Que foi uma fase, uma experiência que até hoje você está vivenciando. Essa fase dos índios a gente vai conhecer daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fique com a gente.